E hoje eu quero estar deixando uma mensagem para o seu coração a respeito sobre o perdão. Você já perdoou alguém hoje? Nós oramos ao Pai, na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, perdoa a nossa dívida, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mas será que essa oração está sendo sincera? Será que realmente a gente estamos perdoando aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos caluniado? É sobre isso que eu quero estar falando nesse vídeo, sobre o perdão do perdoador por de nome Jesus. Olha só o que está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aqui é um momento histórico de sofrimento de Jesus em cima daquela cruz. E naquele momento que ele está em cima daquela cruz, ele consegue, naquele sofrimento pregado na cruz, ele consegue liberar perdão àqueles que lhe agrediram, àqueles que lhe afrontaram, àqueles que levaram para a cruz. E quando dizia Jesus, eu quero te dizer que Jesus ele continua perdoando, porque não está no passado. Jesus disse, não, e dizia Jesus, fala de algo contínuo. Eu quero te dizer que Jesus ele continua perdoando. Ele continua liberando o seu perdão. Algo contínuo. Perdoa-lhes. Outra coisa que me chama a atenção, aqui está no plural. Perdoa-lhes, ou seja, o perdão de Jesus não foi direcionado somente a uma pessoa. E é sobre isso que eu quero estar falando, sobre os 7 perdão de Jesus. O primeiro perdão foi sobre a traição de Judas. Quando Mateus, no capítulo 26, no verso 50, Judas se aproxima de Jesus, quando ele estava ali para entregar aos soldados e trair com um beijo, Jesus pega, olha para Judas e fala: Judas, amigo, o que vieste? Chamou Judas de amigo no momento da traição. Amigo, por que vieste? Ou para que vieste? E ali Judas, com um beijo, traiu Jesus. O primeiro perdão que ele liberou, quando ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, está incluindo Judas neste perdão. O segundo perdão, direcionado à negação de Pedro. Porque Pedro batia no peito dizendo: de maneira nenhuma deixarei que isso aconteça com você. Quando Jesus fala que ele ia padecer na mão dos homens, que seria entregue, que seria morto, Pedro ele bate no peito dizendo: não, conte comigo. De maneira nenhuma, se depender de mim. Só que a Bíblia fala, em Lucas, no capítulo 22, verso 61, que antes que o galo cantou, Pedro negou 3 vezes. O segundo perdão liberado, quando ele olha para cima e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, está falando sobre Pedro. Pela atitude, pela negação de Pedro. Perdoou a negação por causa do medo que Pedro teve de morrer. Negou a Cristo. Quantas são as pessoas que têm negado a Cristo por algum medo, por alguma luta, por alguma crise, e falam: não quero Jesus não. Ou no lugar de trabalho, no seu local de trabalho, alguém pergunta: você é cristão? Não, eu não vou para a igreja não. E acaba negando a Cristo.
O terceiro perdão foi direcionado aos homens. No Lucas, no capítulo 22, no verso 63, 64, fala que ali os homens o detinham. Os homens ali zombavam e feriram. O terceiro perdão, quando ele está em cima da cruz, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Está sendo direcionado também a esses homens que detêm. Quantas são as pessoas que te detêm, que não deixam, que não permitem você se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo? Quantas são as pessoas que zombam de você? Mas espera lá, você não é crente porque está passando por isso? Ah lá, não sai da igreja e a vida, o filho ainda continua nas drogas. Ah, mas tá para se divorciar. E começa a zombar. Quantos são aqueles soldados que ferem a mim, fere a você, que se aproxima para ferir? Quantas são as pessoas que se aproximam para querer te ferir? Mas mesmo assim, Jesus, no alto da cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. O perdão de Jesus alcançou Judas, alcançou Pedro, alcançou aqueles homens que zombavam e que feriram. O quarto perdão, direcionado para Pilatos e Herodes, a qual no verso 12 do capítulo 23 de Lucas fala que eles se ajuntaram, eles não se davam bem, era inimigo, mas se ajuntaram para querer destruir Jesus. As panelinhas de hoje em dia, seja dentro de um ministério ou qualquer lugar, sempre haverá umas panelinhas que se ajuntam para te caluniar, para falar mal de você, para querer te destruir, para caluniar, para querer castigá-lo. Ó, eles eram inimigos, mas se ajuntaram. Quantas são as pessoas que se juntam, nem se falam, mas é para falar sobre o seu respeito, se juntam. Um apoia o outro para querer julgar você. Mas sobre essas pessoas, que mesmo que se ajunta para falar mal de você, Cristo perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O quinto perdão foi para os soldados, que no verso 36 de Lucas, no capítulo 23, as pessoas ali, aqueles soldados, se aproximaram e começaram a ferir Jesus. Feriram, deixa eu ver se está morto. Com a lança, furaram o lado de Jesus. O perdão foi para esses soldados que zombavam, que feriram. E quantas são as pessoas que se achegam de você, se achegam até você para querer te ferir, para querer te machucar? Quantas são as pessoas que vêm com a lança querer te ferir? Às vezes você está naquela situação que a sua fé está balançando, está quase desviando da presença de Deus. Aí vem até você para ver, deixa eu ver se ela está morta na fé. E quando vem com palavras que te ferem, palavras que te machucam. Mas mesmo assim, para esse tipo de pessoas, Jesus, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O sexto perdão aqui foi para o malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz. No verso 39 do Lucas, no capítulo 23, fala que tinha um homem ali que blasfemava, um malfeitor que blasfemava: desce daí, salva a ti mesmo e salva a nós. Você não entendeu? Quantas são as pessoas más que estão do nosso lado, que zombam da gente? Você não é mulher de Deus? Você não é homem de Deus? Livra dessa situação que você está passando. Vence esse câncer. Vence essa droga que está na vida do seu filho. E começa a zombar. Ah lá, diz que é mulher de Deus, que é homem de Deus, que é crente e está passando por isso.
Quantas pessoas más que estão do nosso lado e a gente achando que é homem e mulher de Deus, mas na verdade são pessoas malignas que estão do nosso lado só para nos machucar, para zombar da gente. Mas, para esse tipo de pessoas, Jesus ele olha para cima e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. E a sétima pessoa, o sétimo perdão que Jesus libera através dessa frase, Pai, perdoa-lhes, no plural, ele olha para mim, olha para você e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Porque no livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 34, está escrito assim: a quem nos condenará? É Cristo que morreu ou antes ressuscitou, e dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó, ele que está à direita do Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Talvez você teve aquela recaída de novo nas drogas, e ele está do lado dizendo: Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Talvez você teve essa recaída e começou a agredir o seu filho, porque seu filho virou a cabeça, está nas drogas, e Cristo ele está do lado do Pai dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Caiu naquele copo de cerveja novamente e ele está do lado de Deus: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ei, você precisa tomar uma decisão, porque ele quer perdoar, mas você precisa mudar de vida. O perdão de Cristo te alcançou, me alcançou. E no livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 25, fala: ó, portanto, pode também salvar perfeitamente. Cristo pode. E Ele quer te salvar. Os que por Ele se achegam a Deus. Quando você se achega a Deus, Deus ele te salva dessa situação que você está passando. E que vive sempre interceder por eles. Ou seja, aqui Jesus ele é o sumo sacerdote, que está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Eu quero estar liberando essa palavra no seu coração. Talvez você deve estar pensando: meu Deus, o que eu fiz de errado, Deus não vai me perdoar. Quantas são as pessoas que nem se falam, o que tem de família destruída, porque há anos que não se fala, um pai que não se fala com o filho, um irmão que não se fala com outro irmão. Quantas são as situações por falta de perdão, a vida está parada? Muitas das vezes a gente somos hipócritas. Nós oramos a oração do Pai Nosso: Pai, nos perdoa, Pai. Perdoa aqueles que têm nos ofendido. Nos perdoa, Pai, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Mas será que nós perdoamos mesmo? Será que a gente tem perdoado aqueles que nos feriram? Será que a gente tem perdoado aqueles que nos traíram a nossa confiança? Será que a gente tem perdoado aqueles que negaram a estar conosco? Será que a gente tem perdoado aqueles que se aproximam de nós para nos machucar, para nos ferir, para colocar vinagre nos nossos lábios? Porque soldados colocaram ali vinagre na boca de Cristo. Quantas são as pessoas ruins que se aproximam de nós para colocar vinagre na nossa boca? Olha, você vai pedir conselho, a pessoa fala: olha, se fosse comigo eu faria isso. Ai, se fosse comigo, se é meu filho que está dando trabalho, eu colocava para fora de casa, colocando palavras amargas na boca. Ai, se eu fosse você, eu já pedi o divórcio, saía daquela casa. E vai colocando palavras amargas. Quantas são as pessoas amargas? Quantas são as pessoas más que estão do nosso lado e zombam da gente? Você tem coragem? Libera o perdão. Porque Cristo ele continua perdoando até hoje. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ei, que a oração do Pai Nosso venha ser sincera quando você orar. Que você venha falar: Pai, me perdoa, Pai, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, mas que você tenha perdoado mesmo. Não que venha querer bloquear nas redes sociais, colocar indireto no status. Não, para com isso. Perdoa, libera este perdão.
para que a sua vida venha continuar a caminhar. Porque se Cristo, naquele momento de cruz, momento de morte, se Ele não tivesse liberado o perdão, eu e você não estaria aqui. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te perdoar. Independente dos seus erros, das suas falhas, Ele continua intercedendo por você. Então, faça aquela ligação ainda hoje. Se não dá para ir até lá, liga, perdoa, eu te perdoo. Você pode me perdoar? Não parte desta terra sem liberar perdão. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo, se Deus permitir. A paz do Senhor, Jesus.